Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o Procurador-Geral de Justiça do Pará, Dr. César Matar Júnior, justamente sobre a atuação do Ministério Público no nosso Estado. Doutor César, é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra e uma satisfação, Mauro. Não somente pela extensão, não é? pela grandiosidade do teu programa, mas pela admiração que eu tenho por ti, uma amizade que eu tenho que preservar. Muito obrigado pelo espaço. E também muito obrigado pelo prestígio da sua estada. Nós estamos chegando no final do ano, vamos fazer um balanço. A última vez que conversamos foi em fevereiro. Temos muitas alterações, muitas mudanças. O Ministério Público se tornou muito atuante, recuperou uma credibilidade que ficou abalada lá em alguns tempos passados. Hoje a gente vê que a atuação do GAECO, quando o GAECO entra, resolveu, são coisas que a gente fica ouvindo, né? E quem atua nessa área, a gente ouve muito. Mas me diga uma coisa, esse decorrer de 2024, que foi um ano muito movimentado, né? E que exigiu muita atuação, qual é a avaliação que o senhor faz de modo geral? Não pode ser outra senão uma avaliação extremamente positiva. A vida do Ministério Público, eu já tive a oportunidade de presidir a Associação Nacional do Ministério Público em 2 mandatos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a Associação Local, e eu costumo dizer que o Ministério Público foi uma instituição forjada pelo Constituinte originário e através da Constituição de 88 para incomodar. Ela não é uma instituição que veio para agradar. Mas a gente pode incomodar cumprindo o nosso papel sem que a gente avance, evidentemente, o sinal e nem a linha, não é, que divide a boa atuação, a atuação eficiente do abuso, não é, dos instrumentos, até do abuso de autoridade. E eu acho que 2024, além das dificuldades que são inerentes à atuação dos membros do Ministério Público, nós tivemos um processo eleitoral e que foi testemunhado por todos como um processo conduzido pela presidência do TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leonan Cruz, de uma forma absolutamente tranquila. E os promotores de justiça, os promotores eleitorais e os auxiliares, pelo Estado inteiro, atuando de uma forma absolutamente cristalina, transparente. Então, eu acho que... Quando não há barulho é porque tudo funcionou. Porque tudo funcionou. Lógico, os problemas são naturais, pontuais, isso é importante e eles são vencidos naturalmente. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, a avaliação tanto do processo eleitoral quanto da atuação do Ministério Público é extremamente positiva e testemunhado por todos e todas. O senhor conseguiu cumprir com os seus planos para o ano de 2024? Olha, quando nós fomos eleitos no primeiro mandato, ainda que iniciou no dia 12 de abril de 2021, eu e a minha equipe de trabalho, os subprocuradores gerais, os coordenadores de centro de apoio, o meu plano de trabalho. E nós íamos dando o ok em cada meta que ia sendo cumprida. Algumas, evidentemente, não puderam ser no primeiro mandato, foram no segundo. E nós fomos além. Nós fortalecemos, por exemplo, algo que nos enche de orgulho, nós fortalecemos a área de direitos humanos, a atuação, criamos um centro de apoio operacional voltado exclusivamente para a área de direitos humanos, criamos recentemente o núcleo LGBTQIA+, criamos um núcleo étnico-racial que dentro do nosso processo de interiorização está sediado em Santarém, o núcleo étnico-racial, criamos um núcleo eleitoral, e fizemos 2 concursos testemunhados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, particularmente o de membros, como o mais inclusivo da história do Ministério Público brasileiro. Doutor César, aproveitando o gancho que o senhor falou em Santarém, e normalmente deve ocorrer ter um núcleo de meio ambiente, o senhor sabe que Santarém está sob uma fumaça total. Qual a responsabilidade, qual a atuação do Ministério Público diante dessa situação gravíssima de incêndios na floresta amazônica, especificamente no Pará? Por coincidência, há 2 dias eu reuni com a promotora de justiça lá de Santarém, a promotora de meio ambiente, a doutora Lilian Braga, tratando exatamente de uma articulação que é preciso e que o Ministério Público também tem que ser protagonista com os demais agentes políticos, né, com os demais atores envolvidos nesse processo. Nós já demos start em algumas providências, estamos iniciando os contatos por ponderação dela, mas sei também que o governo do Estado não podia ser diferente, a prefeitura local está agindo e está atuando. É um problema grave. Meio sem controle, né, doutor César? Porque por mais que o Estado, que a prefeitura possam agir,
É a falta de informação que ainda gera todo esse problema? E aí nós temos problemas que são climáticos, que acabam agravando, não é? Mas eu tenho que concordar que a gente não pode olhar também somente pelo lado da ocorrência de indícios de crime, nada. A gente tem que olhar também, como você bem disse, que existe o desaviso, existe o desconhecimento, a falta de informação. Por exemplo, a informação que nos chegou é de que são lavouras. Sim, são e lavouras. Nós, que somos daqui, sabemos disso. Nós sabemos, são lavouras, ou seja, não é uma ação preponderantemente criminosa. Sim. São lavouras e que decorre exatamente desse desconhecimento. Aí é preciso que o Ministério Público e os demais atores, o poder público, na verdade, prepare isso, que na verdade traga a função preventiva e não mais somente a repressiva. Aí correm narrativas de conspiração, a maior quantidade de ONGs ambientais que existem no mundo está na região de Santarém. É uma forma de chamar atenção para aquela região, de chamar atenção para a atuação dessas ONGs. Passa por aí? É possível, mas a nós, ao Ministério Público, não cabe trabalhar com hipóteses, né? Trabalhar com especulação. Nós temos que trabalhar com fatos. E, evidentemente, se esses fatos acabarem descambando para vestígios de que há crime sendo perpetrado, sejam por instituições, sejam por organizações, sejam por pessoas que por dolo ou por culpa, aí sim o Ministério Público, o aparato de segurança pública tem que entrar. Mas eu acho que num primeiro momento, neste momento, o que nós precisamos é atuar preventivamente, porque isso é histórico, isso não é de hoje. Então, agora mais grave, não é? Mas nós tivemos agora recentemente também ocorrendo em Mosqueiro, tivemos ocorrendo na região ali de Moju, na região do Acará. Então, me parece que há também um perfil aí climático aliado às circunstâncias. Houve alteração climática, né? E a ação do homem. Cultura do homem desinformado permanece. Essa união criou esse excesso muito grande. Mas hoje existe tecnologia para prevenir isso tudo. O Ministério Público do Pará está equipado tecnologicamente até para uma ação dessa? Tem como se saber os focos de incêndio com antecedência? Nós temos satélites aí distribuídos. Nós temos um centro de apoio operacional do meio ambiente, especificamente do meio ambiente, além, é claro, dos promotores de justiça ambientais pelo estado todo. Ainda não conseguimos implementar, já fizemos isso, e não foi na minha gestão, foi em gestões passadas, as promotorias regionais agrárias. O problema agrário ele está intimamente ligado ao problema ambiental também. Então, nós queremos, se for possível, a minha intenção, já reunido com os colegas do meio ambiente, nós possamos apresentar ao Colégio de Procuradores a mesma ideia de criarmos promotorias regionais ambientais e que precisam trabalhar integradas com as promotorias regionais agrárias, porque os problemas decorrentes de ambas as atividades, da atividade de mineração, da atividade agropastoril, acabam se confundindo, os problemas decorrentes dessas atividades econômicas. Então, é preciso também que as promotorias atuem de forma integrada. O senhor sabe que agora, em função do Pará sediar a COP, a gente ficou na vitrine, né? E a grande mídia nacional, que é baseada no Sudeste, está achando um pouco derrotada em função da COP ser aqui. Então, isso ganha um escândalo 10 vezes maior do que normalmente ocorre. E nós, paraenses, ficamos assim, nós estamos meio sob impacto, né? Tanto escândalo do negócio que a gente já conhece no dia a dia. Nós já conhecemos, nós sabemos de onde parte e, evidentemente, mas o governador tem dito isso por onde passa e eu tenho dito já há algum tempo, falei numa cerimônia, inclusive, com a presença do governador, que eu acho que nós já chegamos no momento, passamos do momento de que para alguém falar da Amazônia tem que conhecer a Amazônia. Muitos falam do exterior, muitos falam de outros estados, até pessoas são até especialistas, profissionais especialistas em matéria ambiental, mas que desconhecem a realidade da Amazônia, desconhecem a realidade do povo ribeirinho, daqueles que lutam com dificuldade e que ajudam a construir o nosso estado. Então, pela primeira vez, nós teremos um evento de grande envergadura, o maior evento climático do mundo sendo realizado, e aqueles que não conhecem vão ser obrigados a conhecer a Amazônia, e nós temos que fazer o nosso papel, que é o papel de convencimento
e mostrar que o que eles conheciam ou achavam que conheciam não corresponde à realidade amazônica. O Ministério Público está se preparando para este evento? Sim. Fará propostas? Estamos nos preparando, já temos uma comissão formada e, Mauro, nós agora já demos o start, nós vamos realizar uma conferência também capitaneada pela ONU no dia 7 de abril, antes de eu deixar o cargo, né, ainda em abril eu deixo o cargo, e propositadamente eu fui procurado para ser o coordenador regional desta conferência da ONU. O governador Helder será o presidente do evento. E Como chama-se o evento? Será um evento, uma conferência climática para debater segurança alimentar e segurança na Amazônia à luz dos problemas climáticos. Quem fará a palestra de abertura e que presidirá a solenidade de abertura é o ministro Luiz Roberto Barroso. Será um dia apenas, no dia 7, e o encerramento será feito pelo ministro Nunes Marques. Os palestrantes todos vêm de fora, todos são ligados de uma forma ou outra à atividade na ONU, então, e eu serei o coordenador regional, e a comissão que nós formamos é integrada por membros do Ministério Público. Convidei, na qualidade de coordenador, advogada, a doutora Estela Campos fará parte desse grupo, já está há algum tempo, e o doutor Marcos Alan foi convidado como magistrado para compor esta comissão. Então, nós também estamos inseridos nesse processo. Participei das primeiras reuniões capitaneadas pela vice-governadora, que coordena esse processo da COP30, além de mim, claro, todas as instituições que são coparceiras nesse processo, que precisam estar inseridas, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas. Então, a coisa está sendo construída de uma forma absolutamente satisfatória. Eu não tenho dúvidas que será bem sucedido. E o mundo conhecerá a verdadeira Amazônia, finalmente. Não só lendo, vendo o filme, mas aqui experimentando. Mas, doutor César, vamos falar um pouquinho do GAECO. A gente fala muito em crime organizado e, infelizmente, a nossa região agora está inserida, principalmente no detalhe droga, porque nós somos passagem da droga dos maiores produtores, que é justamente Bolívia, Peru, pegam aqui a hidrovia dos Solimões Amazonas, e nós estamos na boquinha, nós estamos lá no porto, né? E isso, a apreensão de drogas agora é só por toneladas e tudo mais, né? Então, graças a Deus nós não somos consumidores, mas ocorre aqui. Como é que atua o GAECO do Pará nessa situação? O GAECO do Pará, isso foi também uma inovação da nossa gestão. Ele não age mais de ofício simplesmente, ele só age se provocado por um dos membros do Ministério Público. Ele age em parceria para que nós não tenhamos nenhum questionamento acerca do promotor natural. Então, o promotor local, da promotoria da cidade, que for por todo o Estado, solicita o apoio do GAECO. E o GAECO, se porventura receber alguma comunicação diretamente, ele imediatamente procura o promotor ou a promotora local e oferece ajuda, e não raro, com o perfil que o GAECO hoje adquiriu, e eu posso dizer, Mauro, com tranquilidade, porque isso já foi objeto de premiação no Conselho Nacional do Ministério Público. A estrutura hoje na área de inteligência e contra-inteligência, o GAECO, e no nosso Gabinete de Segurança Institucional, é uma das melhores entre todas as unidades do Ministério Público brasileiro. Tá, Qual é o perfil do GAECO, para que a gente tome conhecimento? Quantas pessoas atuam? Como é que funciona? Nós temos hoje um coordenador, era a doutora Ana Maria Carvalho, que era a coordenadora, ela deixou para assumir, ela se candidatou à presidência da associação, sagrou-se vencedora, então se desligou do GAECO. Nós temos um coordenador e mais 4 promotores atuando com ele, além de um grupo de servidores e de policiais, né? Esse número muito superior, assim como o nosso gabinete gabinete de policiais que nada tem a ver com a PM, é específico do Ministério Público. Eles são policiais militares, mas que estão cedidos à disposição do Ministério Público e são indicados então, pelo selecionados e passam todos pelo filtro do nosso Gabinete de Segurança Institucional. A vida pregressa toda é levantada antes deles serem admitidos. Aliás, hoje, o nosso Gabinete de Segurança Institucional faz o filtro em todos os prestadores, os terceirizados, os servidores, os membros do Ministério Público, os policiais, antes de ingressarem, eles são submetidos ao filtro
do Gabinete de Segurança Institucional. Só depois desse levantamento é que eles são admitidos, até os concursados. Até os concursados. Então, o GAECO, ele é, na verdade, é um dos GAECos do Ministério Público Brasileiro. Porque a imagem que você tem aqui de fora que é uma atuação certeira, sem maiores escândalos, sem maiores divulgação, mas que vai na mosca. Vai porque o levantamento é feito... Para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento recentemente e eu até fui questionado por uma colega de um outro município. Doutor, aquele caso que foi levado ao GAECO já tem mais de ano e até agora nós não vemos resultado. O que eu posso lhe assegurar é que ele está andando e em breve terá um resultado. Porque exatamente a preocupação é essa. A área de inteligência é o nosso Gabinete de Segurança Institucional e a área de efetividade e que dá combate com o apoio do nosso GSI é o GAECO, que é o Grupo de Atuação no Combate à Criminalidade Organizada. Tem uma integração nacional, doutor César? Existe, ligado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que eu presidi até maio deste ano, e no Conselho Nacional de Procuradores Gerais existe o GENICOC, que é o órgão que coordena os GAECos. Coordena todos os... Coordena não, eles são tem ligados... Uma integração. Uma integração porque existem atuações conjuntas. E que hoje a inteligência é fundamental, é troca de informação, né? Para você ter uma ideia agora, recentemente, esta semana, o GAECO ele foi dar suporte em operação de interesse do Ministério Público de Minas Gerais e no interesse do Ministério Público de São Paulo, duas operações distintas em parceria. Da mesma forma, quando nós precisamos desse suporte em outros estados, nós contamos com o GAECO da unidade do Ministério Público correspondente. E é o GENICOC que faz essa uma atuação frenética, né? Significa que estão muito bem equipados, né? Isso é interessante. Para nós, cidadãos. Sim, não pode errar. E aí depende muito de tecnologia. E eles têm, ao menos na nossa gestão, liberdade para agir. Eu só preciso saber, a única coisa que eu digo quando o coordenador que está hoje... O senhor é avisado com antecedência? É a única coisa que eu peço para saber, até porque eu vou ser instado, posso ser cobrado como chefe da instituição, eu quero apenas avisar, eu quero que me avisem assim tem sido feito. Eu não quero saber quem é o alvo, mas eu preciso saber qual a região em que isso vai ocorrer e qual é o objeto da investigação. Agora, os alvos, isso é por conta, até para você proteger o sigilo da operação, é melhor que apenas os que estão diretamente envolvidos no processo tomem conhecimento. Então... Doutor César, o Pará teve um incremento de arrecadação nos últimos anos, especificamente agora 2024, isso reflete um aumento de disponibilidade nos órgãos de um modo geral. O senhor tem algo a reclamar? Tem algo que o senhor gostaria de ter feito em 2024 e não teve verba suficiente? Não. Eu não tenho esse problema. Hoje o Ministério Público conta com 5,15% não é, da despesa, da receita corrente, salvo aquelas deduções constitucionais, e o Ministério Público trabalha dentro das suas necessidades. E aqui o governador do Estado sempre nos disse, desde o primeiro momento em que eu assumi, e essa preocupação a gente tem cada vez que você discute a lei orçamentária, não é, ao final do semestre, eu tenho essa preocupação, mas eu só tive essa preocupação no primeiro ano, quando eu fui tranquilizado de que não haveria nenhum tipo de alteração que aí os pode poderes... planejar a longo prazo, Exatamente. Fica tudo muito mais fácil. Nós temos condições o Ministério Público está presente nos 144 municípios do Pará? Não, nós estamos fisicamente eu falo com estrutura, seja com sedes próprias, seja com sedes alugadas, ou seja dentro de fóruns, e nós aumentamos só na nossa gestão, nós inauguramos quase 20 novas sedes novas e próprias. Mas nós estamos em 118 municípios com estrutura física, mas evidentemente que onde nós não temos são os municípios menores, nós temos promotores que estão baseados nos municípios um pouco maiores e que respondem... E hoje, com toda essa tecnologia, o senhor ainda vê importância em estar fisicamente nos 144? Absolutamente relevante que o Ministério Público esteja em todos os municípios. Por quê? Hoje mesmo eu fui consultado, eu tive que me manifestar num requerimento para que nós fizéssemos agora, no final do ano, numa determinada região, um plantão regionalizado, ou seja, o plantão seria centralizado na cidade polo. E eu neguei, claro, o pedido, porque o Ministério Público, o promotor de justiça, precisa atender ao público. E a gente não posso exigir, por exemplo, isso vale inclusive para a capital.
eu não posso exigir que a pessoa que se desloca, às vezes, sem recurso, sem dinheiro para pagar um ônibus, você não tem uma bicicleta e nada, e não tem um celular, que ele se veja obrigado a andar, por vezes, andar quilômetros para ser atendido por um representante do Ministério Público e chegar a dar com a cara na porta. Então, é preciso, sim, que o Ministério Público, que os servidores que colaboram com a nossa instituição estejam presentes e correspondam aos anseios da sociedade que nos paga e só a ela nós devemos satisfação. 2 concursos públicos, em termos de contingente, está tudo ok? Nós ainda temos defasagem de membros. E o concurso público ainda está valendo, evidentemente, né? Ainda está no prazo de validade. Nós nomeamos 65, que foi o quantitativo colocado no edital. Desses 65, 6 na primeira chamada permaneceram conosco pouco tempo e estavam fazendo concurso para outros estados. Ainda na sua gestão, o senhor pensa em convocar o restante? Eu já preenchi os outros, trouxe os outros 6, então nós preenchemos os 65 cargos e eu não pretendo, na minha gestão, avançar, até porque nós vamos ter outras implicações. Hoje nós temos, e é aí que eu entro na questão de ter sido o concurso mais inclusivo da história do Ministério Público Brasileiro, porque nós instituímos as cotas para quilombolas e para indígenas. E nós tivemos preenchidos, hoje nós temos quilombolas concursados, promotores de justiça, e indígenas concursados, promotores de justiça. A dificuldade é que há uma disputa velada entre os cotistas, tanto os que entram pela cota de negros, de pardos, de deficientes e provavelmente também de quilombolas e indígenas. E nós tivemos algumas demandas desses cotistas, claro que cada um tem a sua razão de expor, mas o Ministério Público tem que preservar a sua estrutura e o seu entendimento. E eu tive que enfrentar algumas demandas, não só no Judiciário, mas também no Conselho Nacional do Ministério Público, e todas providas de forma satisfatória ao Ministério Público, de modo a preservar o nosso concurso. Mas eu lhe confesso que, para eu ir além desses 65, eu não posso criar despesa, mas os cargos eles já existem. Então, nós preenchemos, mas ainda temos cerca de 40 cargos vagos em todo o Estado. Eu vou deixar isso para o meu sucessor ou para a minha sucessora. Por falar em sucessão, o senhor está concluindo a segunda gestão, o segundo mandato, chegando em abril, 12 de abril. 14 de abril. 14 de abril será a posse do seu sucessor. Isso. Acabou de ocorrer uma eleição, uma consulta à classe, uma consulta aos membros do Ministério Público para a formação de uma lista tríplice que foi entregue já, o senhor já entregou ao governador. Isso. E aguarda que o governador nomeie o seu sucessor. Exato. Né? Isso já está tudo resolvido, sem problema, e me parece que a lista tríplice contemplou pessoas que atuam com o senhor. Isso. Então, haverá uma continuidade desse trabalho? Não tenho dúvidas. O doutor Alexandre Torinho foi o mais votado, o doutor Alexandre Torinho foi meu chefe de gabinete, depois saiu da chefia de gabinete para ser presidente, concorreu e foi presidente da Associação do Ministério Público. O segundo votado na lista é o doutor José Edivaldo Pereira Salles, que é o meu diretor-geral, o atual diretor-geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público e coordenador do nosso núcleo eleitoral. E a terceira colocada é a doutora Érica Menezes de Oliveira, que é minha chefe de gabinete atual. Então, todos conhecem a fundo a administração, conhecem muito o Atuaram na sua gestão. Atuaram na minha gestão e conhecem a administração. Seja quem for, eu não tenho dúvidas de que haverá um prosseguimento, cada um dando, evidentemente, o senhor acredita formato. que ainda este mês o governador nomeia a sucessão? Com certeza, porque há um prazo, né, expirado o período para impugnações, ele já expirou, e entregue a lista. A partir do momento da entrega da lista, o governador do Estado tem 15 dias para proceder à nomeação, sob pena de não o fazendo, o Colégio de Procuradores de Justiça nomeia o mais votado. Bem, então será nomeado este mês de dezembro, só toma posse no dia 14 de abril. No dia 14 de abril. A solenidade será no dia 14 de abril. Além da sucessão do Procurador-Geral, houve uma eleição para o novo Conselho de Procuradores. O Conselho Superior do Ministério Público, e dentre outras atribuições de rever arquivamentos, instauração de procedimento pelos membros do Ministério Público. É o poder moderador dentro do Ministério Público. O órgão máximo nosso é o Colégio
de Procuradores de Justiça. O Conselho Superior tem atribuições bem específicas, inclusive de tratar da movimentação da carreira. As remoções e promoções são feitas todas pelo Conselho Superior. E o atual, o eleito agora, teve uma peculiaridade, que nós, com o apoio do Colégio de Procuradores, conseguimos na Assembleia Legislativa a aprovação de uma lei que ampliou. Nós tínhamos antes 1/6 do Colégio de Procuradores de Justiça compunha o Conselho Superior. Nós passamos para 1/5 e qualquer fração arredonda-se para mais. Com isso, nós tínhamos 5 eleitos antes, além dos 2 natos, Procurador-Geral e Corregedor, e a partir desta eleição, dos que já foram eleitos, nós temos 7 eleitos. De formas que, daqui a mais um tempo, quando forem criadas as novas vagas de procurador, nós já passaremos para 8 eleitos na próxima eleição e mais os 2 natos. Então, nós já passamos de 7 membros para 9 agora, e num futuro, daqui a 2 anos, provavelmente já teremos uma composição com 10. E por falar em vaga, doutor César, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de criação de 10 novas vagas no desembargo do Tribunal de Justiça do Estado. Dessas 10 novas vagas, o Ministério Público tem direito a uma delas. São 10, a proposta do Tribunal de Justiça, que foi aprovada pela Assembleia e pende por sanção, evidentemente, do senhor governador do Estado, cria 10 vagas, mas 6 para serem instaladas agora. E nós, seguindo o padrão sempre foi, não é, a similitude com o Tribunal de Justiça, também encaminhamos a proposta, e foi aprovada, e também pende por sanção, da criação de 10 cargos de procurador de justiça, sendo 6 para instalação imediata. No caso do desembargo, das vagas do desembargo, sendo instaladas essas 6, são 4 de carreira, uma do Ministério Público e uma da OAB por força do 5º Constitucional. Essa indicação do representante do Ministério Público vai a uma votação da classe, sai uma lista tríplice, funciona tudo dessa forma? Não é pela classe, é pelo Conselho Superior. O Conselho Superior, este que aumentou agora para 7 eleitos e 2 natos, são 9 membros, portanto, a partir de janeiro. Eles tomam posse em janeiro do ano que vem. Se esse processo ainda fosse deflagrado agora, seria o Conselho Superior atual, mas me parece que nós não teremos mais tempo, porque eu não sei como é que está essa programação da Assembleia e da sanção e da alçada do Tribunal de Justiça. Mas se ficar para o ano que vem, será o Conselho, serão os 9 membros do Conselho Superior que escolherão a lista sextupla para ser encaminhada ao Tribunal de Justiça, que tira 3 nomes, forma uma lista tríplice e encaminha ao governador do Estado. César Matar era candidato? Mauro, vou lhe falar, naturalmente, quando a gente está com o mandato sendo concluído, e isso não vale só para o César Matar, vale para todos, começam a lembrar, não é, daqueles que estão deixando o cargo para uma série de outras missões. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, eu quero ver primeiro como isso vai ser deflagrado, quando vai ser deflagrado, porque tudo isso é muito circunstancial, é o momento que dita. Hoje você está bem, amanhã você não está, hoje você tem uma condição de vida, amanhã você tem uma outra condição de vida, mas posso dizer que é uma opção, sim, para depois que eu deixar o cargo de Procurador-Geral de Justiça. 14 de abril, não é? 14 de abril. E a sua experiência como presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais foi positiva? Extremamente positivo, extremamente positivo. Foi um ano de mandato apenas no Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Realizou um grande evento aqui? Realizamos um grande evento aqui. Passei o cargo para o Procurador-Geral de Minas em maio. Ele deixa agora, na semana que vem, assumirá o Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios. E, na verdade, você capitanear, você coordena, na verdade, o trabalho de lideranças do Ministério Público do Brasil inteiro, que compõe esse colegiado o próprio Procurador-Geral da República. Hoje, um colegiado muito interessante, com integração geral da nação. E não só na área de investigação, de combate ao crime organizado, o CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, dispõe de outros organismos na área do meio ambiente, na área da infância, na área do consumidor, na área do patrimônio público, da improbidade. E são esses organismos que procuram integrar todas as unidades do Ministério Público de todos os ramos, dos estados e dos ramos da União, para que nós tenhamos, aí, na medida do possível, um caminho único e conjunto. Doutor César Matar Júnior, muito obrigado por mais essa nossa conversa, parabéns pela sua atuação, parabéns pela atuação no Ministério Público
e a gente fica muito feliz de poder contribuir para a divulgação. Conte sempre conosco e vá em frente. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu sou muito grato a você pelo espaço que você tem concedido, não ao César, mas ao Ministério Público. Eu tive já em 2 oportunidades presencialmente, essa é a segunda, mas, salvo engano, estive em outras 2, também ainda por online na época da pandemia. Na época da pandemia. Então, esse espaço você sempre deixou aberto ao Ministério Público e também ao César. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o empresário português Jorge Rebelo de Almeida, que ele é titular da rede de hotéis Vila Galé, que está se instalando em Belém. Eu volto já.